Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024. Hoje é feriado, né? Então vamos à nossa leitura bíblica de hoje, lendo Juízes, capítulo 19. Se você está com sua Bíblia aí, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: olha o refrão triste de Juízes, no primeiro versículo logo. Naquela época não havia rei em Israel. O refrão todo diz: não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Esse aqui é o refrão da decadência, tanto moral quanto espiritual do povo de Israel, naquele momento da história aqui do livro dos Juízes. E diz: aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Outra história de outro levita. A primeira história dos capítulos anteriores era de um levita também da região que terminou andando lá por Efraim, onde vivia o Mica e se tornou sacerdote na casa do Mica. Aqui é outro levita. E ele tem uma concubina. Concubina era uma mulher que não era exatamente uma esposa. O homem tinha a sua esposa oficial e, em certas circunstâncias, tinha concubinas, que era uma espécie de uma mulher que era, eu diria assim, até mais uma escrava em alguns casos, né? Era uma segunda esposa. Versículo 2: mas ela lhe foi infiel, a concubina do levita foi infiel ao seu esposo, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. O levita era apaixonado pela esposa, que mesmo tendo sido infiel e voltado para a casa do pai, ele foi buscar a esposa, tentando uma reconciliação. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e quando seu pai o viu, alegrou-se. Então o sogro gostou da iniciativa do genro de buscar uma reconciliação e parece que a mulher recebeu bem o ex-esposo aí, o ex-esposo. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias. Todos comendo, bebendo e dormindo ali. Então, o sogro recebeu muito bem, dando uma espécie de uma festa aí até, de uns banquetes, né, de recepção ao genro. Versículo 5. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Insistiu para ficar mais um pouquinho, né? Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu peço a você que fique esta noite e se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda naquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer. Espere até a tarde. E os dois comeram juntos. O sogro bem insistente, parece que ele queria que o genro ficasse mais e mais, sei lá se ele queria que ele até ficasse morando lá com ele, parece. Verso 9. Então quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Sogro insistindo para o genro ficar mais uma noite. Versículo 10. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Não, insistiu e foi embora, né? Pegou a estrada, mesmo já sendo
na parte da tarde, né? E aí vai na direção de Jebus, que ficou conhecido posteriormente como Jerusalém. Versículo 11. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Terminou o dia, estavam próximos de Jerusalém, ou Jebus, e o servo do homem, do levita, chama seu senhor e naturalmente a mulher para passarem a noite, procurar uma hospedaria talvez lá em Jebus. Verso 12. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. Olha, essa observação é interessante. Vamos para Gibeá. Não vamos ficar aqui no meio de um povo. Jerusalém nessa época ainda era dominada pelos jebuseus, que eram povos cananeus, inimigos do povo de Deus, que Deus havia dito para que fossem destruídos. E Israel até lutou contra os jebuseus e os venceu em algumas batalhas, mas não os aniquilou realmente como Deus havia ordenado. Inclusive, essa desobediência do povo de Israel foi a causa do castigo de Deus para o seu povo e da decadência espiritual do povo de Israel. Versículo 13. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares, que uma dessas cidades, Ramá ou Gibeá, era habitada por israelitas. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Então eram benjamitas que moravam em Gibeá. Os benjamitas eram do povo de Israel. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Então eles procuraram a praça da cidade, era no portão principal. As cidades normalmente eram muradas, então no portão principal de entrada da cidade tinha uma praça onde funcionava a feira da cidade e normalmente era o primeiro lugar que as pessoas procuravam ao chegar numa cidade. E a boa hospitalidade mandava que alguém oferecesse a hospitalidade, né, a hospedagem para alguém que fosse viajante. Mas aqui faz questão de dizer que ninguém convidou ele para ser hóspede naquela noite. Versículo 16. Naquela noite um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas. Ele faz questão de observar isso porque ele se recusou a procurar hospedagem em Jebus porque eles não eram dos israelitas, mas foi procurar hospedagem em Gibeá porque eram israelitas, benjamitas, né? Então o homem voltava do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Então esse homem idoso aqui, voltando do trabalho no início da noite, vê o homem lá na praça da cidade e se aproxima, pergunta de onde ele vem, para onde vai. Verso 18, ele respondeu: estamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Ele morava lá nos montes de Efraim, que é a mesma região do Mica, das histórias anteriores. Fui a Benjamim de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, lá onde ele morava. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Então ele disse que ninguém lhe recebeu. Mas aí continua dizendo: temos palha e forragem para os nossos jumentos. E para nós mesmos, que somos seus servos, temos pão e vinho. Para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Então ele andava bem suprido de alimento para os jumentos e alimento para si mesmo e para a esposa e o servo. Versículo 20. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Isso era o que a cultura da época exigia, que as pessoas fossem boas hospitaleiras para quem estivesse viajando. Vou atendê-lo no que você precisar, não passe a noite na praça.
A hospitalidade recomendava isso, receber bem as pessoas, né, e suprir-lhes o que eles necessitassem naquele momento. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Então, ok, hospedou bem o levita com a sua esposa e o seu servo. Versículo 22, quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. Esse versículo é triste. Esses homens de Benjamim eram israelitas e eles estão numa depravação moral tão terrível que eles têm uma atitude semelhante ao povo de Sodoma, onde Ló vivia. Não sei se os irmãos lembram, lá em Gênesis, Ló vivia em Sodoma e quando os anjos de Deus chegaram lá na casa de Ló, os homens de Sodoma rodearam a casa também à noite, querendo ter relações com os anjos que estavam hospedados na casa do Ló. E agora benjamitas, povo que era do povo israelita, que deveria ter temor de Deus, cercam a casa desse homem com uma atitude tão infame como essa. Querem ter relações homossexuais com aquele homem. Olha, isso aqui é um retrato da depravação a que o povo de Israel chegou. Esse episódio que eu cito de Ló, eu estou olhando aqui, só para que os irmãos, alguém queira reler aqui, deixa eu achar a referência tá aqui, ó, está em Gênesis capítulo 18 e 19, conta a história de Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da depravação moral daquele povo. E aquela história em relação aos hóspedes, os anjos que eram hóspedes de Ló. Então a atitude dos benjamitas aqui é a mesma do povo de Sodoma, né? Então eles rodeiam e batem na porta, pedem ao dono da casa que traga o homem, o hóspede lá para, eles dizem, para que tenham relações com ele. Verso 23, e o texto diz que eram pessoas vadios, essa Bíblia chama de vadios, era gente depravada. Verso 23, o dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Mesmo no meio da depravação, isso era uma conduta inaceitável para a época. E o homem que deu hospedagem, primeiro o texto já mostra a situação daquele povo que inicialmente não ofereceram hospedagem para o homem que estava na praça. Chega alguém já mais tarde, voltando do trabalho, oferece a hospedagem, meio que tardia. Hospeda o homem. Agora vem esses vadios aqui e querem ter relações relações sexuais, homossexuais com aquele homem. E o homem, dono da casa, apela para a cultura da hospitalidade. Então, quem hospedava alguém, de certa forma, se tornava responsável pelo bem-estar da pessoa que estava hospedando em casa. Verso 24. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Outra coisa chocante da cultura da época. Numa cultura em que a mulher tinha bem menos valor do que o homem e que era uma espécie de propriedade do homem. E aqui é chocante. Se você quiser comentar aí nos comentários do vídeo o que você acha disso, chocante que o homem ofereça a filha virgem, né?
e é a concubina do homem para aqueles homens. Tem muita similaridade com o episódio do Ló, porque quando os homens rodearam a casa do Ló querendo se deitar com os anjos que eram hóspedes do Ló, o Ló também ofereceu suas próprias filhas. O que é uma coisa para nós, para nossa cultura, chocante. É interessante ler isso, de certa forma, e perceber as diferenças culturais e de compreensão de povos de determinadas épocas. E o homem continua dizendo: eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Parece que numa tentativa de poupar o homem, né, o hóspede, o dono da casa diz uma coisa absurda: vocês podem usá-las e fazer com elas o que quiserem. Isso é chocante. E é óbvio que o escritor bíblico está mostrando a depravação e a decadência a que o ser humano pode, sem Deus ou distante de Deus, pode chegar. E por parte de povo que era povo de Deus. Continua o texto. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. E quando ele disse que era uma loucura, isso era socialmente inaceitável. Haveria consequências posteriores se aqueles homens depravados se deitassem com o hóspede que estava sob a proteção de alguém que ofereceu hospedagem. Versículo 25. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Eles violentaram a mulher do levita. Pelo menos o levita parece ter essa atitude para poupar a filha do homem que o hospedou. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. A coisa foi violenta. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina caída à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Engraçado maneira de dizer, triste. Aqui que o homem parece que ia acordar pela manhã e ia seguir a viagem dele sem se importar com o que tivesse acontecido com a concubina, caso ela não tivesse voltado e ficado lá na frente da casa. Versículo 28, ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. A mulher não reagiu. Estava ali caída na porta, ele simplesmente a colocou no jumento e foi embora. Verso 29, quando chegou, olha, esse texto é chocante. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Ele queria chocar o povo de Israel. Ele queria mostrar a indignação com o que o povo daquela cidade de Gibeá havia feito, os homens lá de Gibeá haviam feito com a esposa dele. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então esse texto termina com todo o povo de Israel indignado pela atitude do povo de Gibeá. E o autor bíblico está mostrando o nível de depravação a que o povo de Deus, que se afastou de Deus, que desobedeceu a Deus, chegou, o nível a que eles chegaram. Então, meus amados irmãos, eu termino essa leitura fazendo uma pequena aplicação para a realidade hoje. Quando pessoas negligenciam seu relacionamento com Deus e se deixam dominar pelo mundo e pelo pecado, até alguém que era para ser povo de Deus pode se tornar alguém terrivelmente depravado.
Lá no Novo Testamento se diz que a situação de uma pessoa que se afasta de Deus, a segunda situação é pior do que a primeira. E realmente é. Que Deus, amanhã nós vamos ver o desdobramento dessa história que continua igualmente triste, vai virar uma guerra, já antecipo para os irmãos, e aí a gente vai para a conclusão do livro de Juízes, que, como eu disse, é um dos livros mais tristes da Bíblia, com histórias como essa aí. Histórias chocantes, né, para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos mantendo fiéis ao Senhor, que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, comente o que você achou dessa leitura, concordando ou discordando de alguma coisa que eu disse, fique à vontade. E se você é novo aqui no canal, não está inscrito, gostou desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura diária da Palavra de Deus, convido a se inscrever no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pela noite de paz, pelo descanso, pelo acordar com saúde. Obrigado pelo novo dia, a oportunidade de novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. E obrigado por este meio de comunicação, pelo qual nós podemos começar o novo dia aqui meditando na palavra, alimentando o nosso espírito. Ó Deus, que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Ó Deus, quando vemos povo de Deus, que deveria andar com Deus, se afastando do Senhor, desobedecendo ao Senhor e caminhando por caminhos de decadência, de depravação, ó Deus, a ponto de fazer coisas hediondas, como a que acabamos de ler. O seu Santo Espírito nos chama para andar em santidade, para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para perseverar na caminhada com Cristo, andando em santidade, honrando e glorificando ao Senhor, amando, ó Deus, como Cristo, o Senhor Jesus, nos amou. Ó Deus, toma-nos pela mão, guia-nos nos seus caminhos, que possamos ficar como o Senhor chama o seu povo, fiéis até a morte, até que recebamos do Senhor a coroa da vida. Meu Pai, que possamos caminhar neste mundo, mas sempre com os olhos na eternidade, lembrando que mais do que cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do seu reino, do reino celestial, e que devemos viver os princípios do reino e exercer nosso papel como, ó Deus, como representantes do seu reino aqui neste mundo. Guia-nos, Senhor, inspira-nos, Senhor, que nossos lares sejam lugares de verdadeiros templos de adoração ao Senhor, lugar de paz, de amor, de alegria do Espírito Santo, de acolhimento, de segurança, de edificação. Ó Deus maravilhoso, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta reflexão bíblica lhe tenha sido edificante. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos os meus irmãos.